Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina de Adultos. Hoje a gente vai estar estudando um tema que é um pouquinho polêmico, mas o Espírito Santo vai nos iluminar nesse momento, eu creio, que é o dom de línguas. E a primeira pergunta que a lição já faz aqui no início é como entender o dom de línguas. O dom de línguas, ele já causava assim uma certa polêmica quando nem existia essa palavra nessa época, talvez, porque as pessoas já tinham muitas dúvidas sobre esse dom, que é um dos dons muito citados por Paulo. Inclusive, a lição vai dizer aqui que em 1 Coríntios 14, ele falou sobre a palavra grega lá usada, que é glossa, que significa língua, ocorre mais de 20 vezes. E em 1 Coríntios 12, 14, 15 ocorrências dessa mesma palavra vai acontecer também. Então, assim, é um tema que era muito comentado naquela época, era um dom que muitos queriam, mas nem todos tinham. Como muitos dos dons que a gente está estudando, o dom ele é dado individualmente, da forma que o Senhor achar que deve ser dado. Certo, Daniel? Certo, e muito importante, né, a gente sempre analisar o motivo, né, para quê? Se eu manifesto determinado dom, qual é o meu objetivo com ele? Porque a partir do momento que determinado dom é manifestado, se não for pelo intermédio do agir do Espírito Santo, mas pelo interesse humano, ele precisa ser distinguido, né? E muitas das vezes o fator distintivo é o para quê. Se o momento em que determinado dom é manifesto diante de muitas pessoas ou diante de uma circunstância que vai te elevar, é um ponto para ser questionado, né? E com quem a gente está manifestando determinados dons? Porque, por exemplo, Paulo disse aqui, no capítulo 14, versículo 23, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso, entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estão loucos? Então, assim, existe momentos adequados para determinados dons serem manifestos e momentos que eles não são oportunos, né? Cristo ele tinha uma característica que ele não fazia acepção de pessoas. Ele convidou pescadores para serem os seguidores dele. Ele não escolheu os doutores, ele não escolheu as pessoas que falavam diversos idiomas, ele não escolheu os mais intelectuais. E muito disso se deu ao fato de que o Espírito Santo manifesto neles é que faria com que a obra seria concretizada, né? E isso me lembra um versículo também que diz assim, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E quando Paulo ele manda essa carta para Corinto, e destacando, né, dois dons em particular, o dom de falar em línguas e o dom da profecia, eu acredito que casa com esse versículo de 1 Coríntios, porque Deus ele não deu o dom para as pessoas para elas se considerarem fortes ou para aquelas que eram mais capacitadas, mas justamente ele manifesta o dom nas pessoas fracas, nas pessoas humildes, nas pessoas que se consideram muitas vezes dispensáveis, pessoas que se consideram fracas. Você, se for o seu caso, saiba que você é um instrumento ideal para o Espírito Santo utilizar, porque você já se esvaziou de si mesmo. E você está perfeito para o Espírito Santo te inundar e transbordar para que, através de você, as pessoas conheçam a Deus e a vontade dEle. Sim, é muito importante por que a gente usa o dom, como a gente usa o dom, não é mesmo, Daniel? Assim, é algo que a gente precisa muito pensar e trabalhar, porque lá na igreja de Corinto estava acontecendo essa desordem, principalmente desse uso do dom de línguas. Muitas pessoas querendo usar ele
de qualquer forma, sem um propósito espiritual, sem um propósito de engrandecer o nome de Deus mais e mais. Isso estava causando muitas confusões, muitas divisões, porque não era só apenas falar em outro idioma, mas o que estava sendo falado, como ia ser a interpretação do que estava sendo falado, para qual propósito. A gente acredita que o dom de línguas ele é usado para edificação da igreja, para proclamação do evangelho em outras nações, com pessoas de outras nacionalidades, e não de palavras sem sentido, palavras desconexas que muitas pessoas atribuem ao dom de línguas, sendo que não é. Paulo rejeitaria essa ideia porque eram línguas estrangeiras, né? Línguas idiomáticas, e não línguas que não têm tradução idiomática. Infelizmente, estava sendo usada aí de forma equivocada esse dom, né, Daniel? No caso, a partir do versículo 27 do capítulo 14 ainda, Paulo diz, né, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, que haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo, nesse momento, ele foi até, né, aquele mais incisivo, enfático, mais incisivo, Mas Paulo, ele instruía, ele alertava e exortava com amor, apesar da dureza, né? Porque ele tinha essa percepção, ele tinha essa consciência de que os dons de Deus, eles não são para envaidecimento, engrandecimento próprio, alimentar o ego, e nada disso, né? Para trazer grandeza para si. Se a gente lembrar do Sermão da Montanha, que foi considerado um dos maiores sermões de Cristo, Cristo, será que ele falou em várias línguas? Será que ele ficou falando em línguas para ninguém entender, só ele mesmo? Então, assim, a gente precisa entender que sempre que Jesus falava com as pessoas, era justamente para transmitir o Pai. Ele não gastava tempo falando algo que ninguém fosse entender, porque essa não era a finalidade dele. Muito pelo contrário. Quanto mais pessoas entendessem, muito mais seria alcançado o objetivo dele, que era transmitir e revelar o Pai. Né? Então, Paulo aqui ele foi mais incisivo, mais enfático, mas para cumprir essa finalidade que Cristo deixou para nós, né? Como igreja, como corpo, de alcançar o máximo de pessoas possíveis, e não de nos engrandecer mostrando o que nós podemos fazer. Olha o que eu sei fazer. Não, olha o que Cristo tem para nós. Então, essa é a conduta que nós devemos ter ao falar sobre Deus e ao ter essa palavra, né? É o que Cristo pode fazer em nós, porque é isso, somos instrumentos nas mãos dele. Ele quer nos usar, ele quer te usar e quer usar todos nós para o engrandecimento do nome dele, para que o nome dele seja conhecido e seja ainda mais dissipado, né, pelos lugares, pelas nações. A gente sabe que o evangelho ele alcança milhares de pessoas no mundo todo, e que bom que existem pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para alcançar essas pessoas que falam numa outra língua, que não é a língua que a pessoa, né, que o instrumento de Deus está sendo ali usado e falado. E vai dizer no finalzinho da lição que diz assim, né, que é importante observar que, embora Paulo desejasse que todos em Corinto pudessem falar idiomas estrangeiros, ele não esperava que isso ocorresse com todos. Por isso, a ideia de que todos devem falar em línguas, como prova do batismo no Espírito Santo, é uma perversão do ensino paulino em 1 Coríntios 12 e 14. Porque o que acontece? Tem algumas igrejas, algumas denominações que elas falam isso, que se a pessoa fala em línguas é porque ela recebeu o batismo do Espírito Santo, que é outra situação muito delicada, porque a gente, assim como adventistas, a gente crê pela luz da Bíblia que não existe essa separação aí do batismo do Espírito Santo ter a ver com o dom de línguas. O dom de línguas ele pode sim ser dado em qualquer momento que o Senhor Deus permitir, mas não tem nada a ver com o batismo. E quando você é batizado, na verdade, nas águas, você já recebe, a gente crê que a pessoa já recebeu o Espírito Santo ali. Então não tem nada a ver com o dom de línguas. O dom de línguas pode ser usado, mas em outro momento, não precisa ser necessariamente dentro do batismo. Acho que é bem importante, né, Daniel, a gente frisar isso, porque é uma coisa que rola muito essa dúvida, né, em outras denominações. Sim, e continuando junto com esse dom de línguas, o dom de profecia também era considerado um dom que, se tivesse um ranking, né, estaria ali no top 3. Uhum. Então, Paulo continua o conselho que ele estava dando a partir do versículo 29, dizendo o seguinte: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3,
e os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao trem que esteja assentado, cale-se primeiro. Versículo 31, porque todos poderei profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, aos próprios profetas. Versículo 33, isso é importante. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E lá ele termina no versículo 39 e 40, dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, a visão de Paulo era muito relacionada a essa decência e essa ordem. Por quê? Porque não tem como você alcançar uma clareza sem ordem, né? Imagina se todo mundo começa a falar, mas eu tenho determinada opinião, visão, recebi uma iluminação sobre esse versículo, aí o outro discorda porque recebeu outra, e o outro discorda. Então, aquele ambiente caótico não favorece aprendizado nenhum, né? Só gera uma situação que não é ministrada pelo Espírito Santo e não vem dele, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que a mensagem sempre precisa ser maior do que o mensageiro. Se em algum momento nós estivermos tentando ser maior do que a mensagem que a gente tem a passar, ou se a gente estiver se colocando à frente dessa mensagem, a gente já perdeu o propósito, né? Porque o propósito não é se destacar no meio, mas é destacar o autor da mensagem. Então, se a gente puder, da forma mais simples possível, é como falar para uma criança. Quando a gente fala para uma criança, quando a gente conta uma história, você não vai falar em inglês para uma criança que está sendo alfabetizada, está ali na fase da nanação em português. Você não vai falar para ela em francês. Você vai falar da forma mais simples possível para ela entender. E na fé, todos nós somos crianças, se a gente tiver como referência Deus, né? Então, tudo que a gente pode fazer é simplificar. Para que a gente vai complicar, né? Se a gente pode traduzir de uma forma mais simples, mais palatável, mais compreensível, por que a gente vai complicar? Por que a gente vai tratar com os termos em grego, em aramaico, em hebraico? Isso tudo é muito importante para a gente estudar. Mas para a gente falar com aquele que não conhece, a gente precisa começar ali na papinha. A gente não vai dar o alimento sólido de uma vez, né? Então isso é muito importante, porque Paulo ele tinha esse amor e essa preocupação justamente para que cada pessoa encontrasse a palavra no seu momento oportuno, né? E que as pessoas que são de fora não chegassem na igreja e tivessem uma impressão de são loucos, porque às vezes isso criaria uma barreira que mais afastaria do evangelho aqueles que não conhecem ainda do que edificariam aqueles que já conhecem. Então, enfim, que a gente tenha essa sabedoria, que também é um dom do Espírito, para a gente saber o quando nós devemos falar e quando não falar e o como falar, né? Amém, é verdade, que a gente possa realmente ser essa nossa oração, essa nossa inclinação de entender como o uso dos dons, eles podem ser uma bênção quando são bem usados, né? Quando são bem assim experimentados mesmo, né? Da forma que mais agrade ao Senhor. Eu vou fazer uma oração nesse momento, que possamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada que aqui entendemos sobre esse dom tão maravilhoso que é o dom de línguas, como, infelizmente, algumas pessoas no passado, e quem sabe hoje, estão usando ele de forma indevida, usando aquilo que é uma bênção, mas que, infelizmente, nas mãos erradas, com as pessoas com a mente e inclinações erradas, está se tornando uma maldição. Que o Senhor possa cada dia mais nos repreender quando estivermos sendo usados por um espírito que não provém de Ti, que não é um espírito abnegado, um espírito de amor, um espírito de humildade, que é o que o Senhor quer colocar no nosso coração, na nossa vida mais e mais. Que o Senhor possa nos abençoar durante esse estudo, durante essa semana, é o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que você possa continuar nos acompanhando aqui no YouTube, mas também nos seguindo lá no Instagram da igreja, @adventistas_caxambi. Tchau, tchau.